quantidade de lixo que você produz diariamente. A média por habitante no Brasil é de 1 quilo. No Espírito Santo, por dia, são 3.000 toneladas de materiais descartados, segundo a Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Mas, desse total, grande parte pode ser reciclada e colocada novamente em uso. Para isso, é importante que cada um faça sua parte. Na casa de Alice, a regra é essa: sempre separar o lixo seco do úmido. Aqui em casa a gente já está levando a sério há um tempo, né? E separando bem certinho mesmo. Lixo seco, que foi determinado para lixo seco, e lixo úmido. Porque você está ajudando, né, para quem está trabalhando com isso, com a reciclagem. É importante que já chegue o lixo lá de uma forma que eles possam manusear com mais tranquilidade. Você ajudando, né, você tendo essa consciência, você sabe que você está ajudando o outro que está lá trabalhando. Então é bacana isso. Por isso que a gente está levando bem a sério. Depois de recolher o lixo, a Prefeitura o encaminha para a coleta seletiva. Em Vitória, 11.000 toneladas de resíduo domiciliar são geradas por mês. Do total coletado, apenas 2% é reaproveitado. 2 associações recebem o material reciclável da capital, a Ascamari e a Amarive. Dona Célia participa da Amarive desde a fundação há 9 anos. Depois de assistir aulas de conscientização ambiental, ela agora repassa o conhecimento em palestras para falar da importância de cada um fazer a separação correta do lixo. Aí a gente recebe esse material, para muita gente às vezes virou lixo para eles, mas para a gente vira fonte de renda para umas 30 famílias aqui. Dá uma segunda chance para esse material que seria descartável, que lá fora, de repente, as enchentes que dá. Então, você já pensou esse material todinho, se não tivesse esse destino, se não tivesse a gente catadores para poder separar esse material e ter um destino para esse material. Que ele serve de fonte de renda para a gente e serve para uma limpeza do meio ambiente. E muita gente que às vezes não encontra uma situação do emprego, um serviço, está sofrendo, às vezes chega aqui e a gente aceita as pessoas aqui. Todos os meses, a associação recebe 75 toneladas de material para ser reciclado. Mas a quantidade de lixo úmido, que não pode ser reaproveitado, é grande, chegando a 15 toneladas em um mês. Por isso, Dona Célia faz um pedido a todos os moradores. E o material, quando ele chega aqui todo misturado, resultado disso aí, às vezes tem mais rejeito do que material reciclado. A gente queria fazer um apelo para as pessoas em casa que pudesse fazer uma separação melhor desse material para a gente. Tipo assim, uma caixinha de leite, não é tão difícil, passar uma aguinha para colocar ela lá, entendeu? Mas o úmido, a gente queria que se eles pudessem fazer essa separação, a gente ficaria muito agradecido. Algumas vezes, a conscientização dos moradores é motivada pela intervenção do poder público. O prédio, desde quando eu me mudei para cá, já tinha os contêineres de lixo seco, lixo úmido. Mas assim, não era tão levado a sério, a gente já via a mistura. Mas quando veio a notificação da prefeitura que deveria ser feito, tem o dia certo para passar o caminhão do lixo seco, todos os dias o lixo úmido, aí eu comecei a conscientizar, explicando e mostrando o que é lixo seco, o que é lixo úmido. E aí as pessoas começaram a levar isso a sério, porque quando vai o container lá para baixo, que vem o caminhão do lixo seco, eles olham lá. Se o container tiver lixo úmido, eles reprovam e não pegam. Então aí traz um transtorno para o prédio, porque volta o lixo. Então eu comecei a conscientizar, gente, nós precisamos fazer isso sério, porque toda hora está voltando o lixo, porque eles não estão aprovando. Então eles foram vendo isso, que isso trazia transtorno para a gente, e começaram a levar a sério também. Então a gente teve algumas vezes que fomos reprovados, e logo depois nós conseguimos nos adequar, e então todo mundo aderiu. E você, sabe o que é lixo seco e lixo úmido? Se não sabe, a Alice vai explicar pra gente como fazer a correta separação. Alice, como você faz aqui na sua casa? Bom, aqui eu já separo os cestos, né? O cesto específico para lixo seco. E aqui eu lixo específico para a lixeira específica para lixo úmido. O lixo seco, ele tem que estar limpinho, né? Garrafa PET ou
papel, plásticos, copinhos descartáveis ou latinhas, latinhas de refrigerante, papelão, esse lixo seco ele tem que estar limpo para você colocar. E, por exemplo, se tiver um restinho de maionese? Então, aí já vai para úmido. O lixo úmido, mesmo que seja papel, guardanapo, se ele estiver sujo com alguma comida, batom, essas coisas, ele já é o lixo úmido, né? O lixo úmido é comida, resto de comida, papel sujo, coisas úmidas mesmo que estão sujas, que não servem para reciclagem. E o papel higiênico, em qual ele se enquadra? No lixo úmido. Em cada item reciclado, são poupados muitos anos de decomposição. Veja agora quanto tempo alguns materiais levam para desaparecer no meio ambiente. Papel, de 3 a 6 meses. Madeira pintada, 13 anos. Nylon, mais de 30 anos. Plástico e metal, mais de 100 anos. Latas de alumínio, de 200 a 500 anos. Vidro, 1 milhão de anos. Borracha, tempo indeterminado. No estado, a maior parte dos municípios já aderiu à coleta seletiva, segundo a Secretaria de Meio Ambiente. Um dos motivos para a mudança no quadro foi a instituição, em 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entre os objetivos da medida está eliminar os lixões, incentivar o consumo sustentável e ampliar a reciclagem. Na verdade, a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi fruto de um movimento nacional dos catadores, marcando e fazendo uma pressão em torno do governo federal. Depois de 21 anos em que esse projeto de lei tramitava no Congresso Nacional, ela finalmente foi votada e aprovada e compôs a Lei 12.305 de 2010. É preciso que os governos, os governos municipais, o governo estadual e principalmente o governo federal, criem as condições para que de fato essa política se torne uma realidade. É preciso fiscalização, é preciso gente capacitada, gente treinada, é preciso que essa equação e a estruturação da logística reversa, ela seja de fato implementada. E esse desafio, infelizmente a gente tem que pensar que não é um desafio simplesmente de governo, é um desafio da sociedade como um todo. Para fazer valer as medidas previstas no plano, o Ministério Público Estadual celebrou termos de compromisso ambiental e de ajustamento de conduta com os municípios. A assinatura dos termos de compromisso ambiental, elas representaram um avanço sim, porque nós temos notícias de ações civis públicas que trabalhavam a recuperação de lixões, tramitando há mais de 10, 15 anos sem qualquer resposta, sem qualquer mudança e transformação efetiva da realidade. Então, nesse sentido, nós já temos alguns avanços consideráveis, a exemplo da redução do número de lixões. Então, esse é um dado significativo. Por outro lado, quando a gente pensa no percentual ainda a ser desenvolvido e implementado a partir dos instrumentos da política, coleta seletiva, compostagem e destinação final ambientalmente adequada, a gente vê que a gente tem que avançar ainda muito. Ou seja, que não está sendo suficiente a resposta dada pelos municípios. No estado, o principal aterro sanitário de destinação do lixo doméstico é particular e está localizado em Cariacica. Por dia, são recebidos no local, em média, 2.000 toneladas de resíduos de 14 municípios capixabas. Desde que o resíduo é destinado no aterro, os caminhões basicamente eles vão acessar o aterro, eles vão ter um espaço que a gente chama de praça, para conseguir bascular, transbordar do caminhão para o solo, devidamente preparado, que a gente chama de célula. A célula basicamente ela é escavada, foi feito todo o corte do piso do aterro, e sobre esse corte, esse buraco que é escavado, vamos falar assim, é colocada uma manta de polietileno, uma manta preta, com uma rigidez para que você não consiga perfurar essa manta de forma alguma. Ela passa por um sistema de construção de drenos. O que seriam esses drenos? Os drenos são tubulações basicamente para escoar o líquido, que é o chorume, que é gerado dentro de uma célula, até os locais de tratamento adequado. E basicamente os tratores, que são máquinas que são prontas para operar sobre esse resíduo, elas conseguem então, elas manipulam o resíduo. De que forma? Elas vão empurrando esse resíduo e vão passando por cima dele, fazendo o que a gente chama de compactação.
Depois de compactado o resíduo, ele é basicamente coberto todos os dias, isso é determinado por lei, pelo órgão ambiental. Depois dessa cobertura, a gente reinicia o processo todo dia. Depois que você opera toda uma célula dessa forma, operando com resíduo, cobrindo, operando e cobrindo, você encela essa célula e você passa então para uma outra célula que é feita da mesma forma, sendo construída, licenciada de forma correta para uma operação desse resíduo classe 2, que a gente chama de resíduo domiciliar. Reduzir a quantidade de resíduos que é encaminhada aos aterros sanitários é uma das metas do Ministério Público Estadual. Então, quando a gente pega a totalidade do material, a gente vê que 80% desse material pode ser tratado, seja por compostagem, seja por reciclagem, de maneira que apenas 20% efetivamente precisaria estar sendo destinado para o aterro sanitário. E aí a nossa perspectiva é incrementar a reciclagem, ou seja, cobrar que os municípios avancem nos índices hoje praticados em torno da reciclagem e cobrar também que os municípios avancem na compostagem. Mas e o que é a compostagem? O engenheiro químico Magmir Metzger explica no que consiste o método. A compostagem é uma técnica de tratamento de resíduos. Basicamente, você cria uma espécie de pilha, deposita os resíduos ali orgânicos em geral, que eles podem ter algum tipo de potencial de serem biodegradáveis. Você separaria cascas de fruta, pedaços de alimentos, que você colocaria num espaço reservado para isso. E a ideia é que você faça com que as bactérias dos resíduos, eles entrem em decomposição, simplesmente isso. Então, basicamente, tem uma forma de controlar isso, você controla a temperatura, controla a umidade, né, o teor de água que você coloca nessa leira, e naturalmente o resíduo ele vai começar a se degradar, ele vai perder aquele potencial poluidor ou poluente que ele tinha anteriormente, e o interessante é que ele deixa de ser um resíduo e passa a ser um adubo. Esse resíduo que agora virou adubo, ele pode ser destinado, pode ser colocado no solo, para plantas, para algum tipo de fertilização, desde uma lavoura pequena até uma lavoura de grande porte. Então a ideia é que você tira parte desse resíduo biodegradável, partes orgânicas, e você consegue fazer com que isso se torne adubo. Essa é a grande vantagem da compostagem. Nem tudo pode ser destinado ao lixo comum ou à coleta seletiva. O descarte de pilhas, lâmpadas e baterias usadas requer cuidado. Caso contrário, esse lixo tóxico pode contaminar o solo e a água ou até mesmo provocar doenças. E você, o que faz com esse tipo de material? No momento eu descarto na farmácia, né? Tem lugar adequado para a gente colocar, né? Porque eles reclamam muito que não pode jogar em qualquer lugar. Como a gente não sabe o local adequado para jogar esse tipo de resíduo, a gente acaba jogando no lixo mesmo. Lixo de cozinha a gente separa, assim, o lixo mais úmido, mais lixo de eletrônico a gente joga no lixo comum mesmo. Lâmpadas a gente quebra, enrola no jornal, joga no lixo convencional. Agora pilha, a gente tem supermercados próximos à residência que recolhe. Eu boto dentro na sacolinha e coloco na lixeira. Coloco na sacola, você é separado para o gari pegar. Tá errado, mas vai jogar onde? Tem uma pessoa no nosso prédio que é responsável pelo descarte de pilhas e tem outra pessoa que é responsável pelo descarte de óleo. Aí eu normalmente é loja de celular, né, que vende celular que eles costumam receber. E não tem outra alternativa onde eu moro, não tem outra alternativa. Eu moro no interior, não jogo no lixo comum. Às vezes eu jogo tudo no mesmo lixo. Tem pouco tempo que eu comecei a separar assim, mas quando passa despercebido, tudo no mesmo lixo mesmo. Como algumas pessoas citaram, o correto é levá-los aos pontos de venda. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que a destinação adequada é responsabilidade dos fabricantes, distribuidores e revendedores. Hoje, felizmente, no estado e no Brasil, já existem campanhas de coleta desse tipo de resíduo. Tem aqueles coletores laranjas que ficam no supermercado para pilha e bateria. E hoje em dia as lâmpadas já estão também sendo coletadas em alguns locais específicos, né, no estado e no Brasil, para a correta destinação, que seria uma célula classe 1. Basicamente, quem gerenciou, quem gerou, quem fabricou, ele deve armazenar isso de forma adequada, como resíduo perigoso, e deve encaminhar isso a um aterro. Então a ideia é que você tenha primeiro uma segregação disso, entenda que isso é classe 1, que isso é perigoso, que isso vai gerar, por exemplo, contaminantes, que a pilha ela acaba estufando, o metal pesado vaza, as baterias também, no caso o chumbo e outros metais pesados, que as lâmpadas elas rompem, elas quebram basicamente, libera o pó de fosfato, libera o mercúrio na forma de vapor. Então tudo isso, quando não é controlado numa célula de classe 1, num local específico para isso, gera contaminação muito grande para o meio ambiente.
O descarte incorreto desse tipo de material é ainda mais preocupante no Brasil, um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. Anualmente, cada brasileiro gera, em média, 7 quilos de sucata eletrônica. Quem imaginar que isso ia causar um problema de resíduo no futuro? Ninguém. Mas hoje é uma realidade. E isso tudo vai para onde, né? Se a gente não der uma solução adequada para isso, a gente vai ser engolido por isso. E muitas das vezes a gente imagina, o futuro está muito longe. Não, o futuro está aí, porque já é uma realidade. Entre os anos de 2003 e 2014, o crescimento populacional no Brasil foi de 6%, enquanto no mesmo período, a geração de lixo aumentou 29%, quase 5 vezes mais, segundo informações da Abrelp. A população tem que pensar muito, né, no quanto está consumindo, para entender o quanto isso está gerando, né, e que se essa geração de fato ela está sendo destinada, quer dizer, essa geração que acaba não sendo reaproveitada, né, gerando um resíduo que vai ser destinado para algum local, se isso tudo, essa equação toda, ela está equilibrada. Reaproveitar o lixo e transformá-lo em arte é uma outra alternativa para dar uma destinação adequada aos objetos descartados pela população. Um exemplo é o de Vic Muniz, um dos maiores artistas plásticos brasileiros. Nas mãos de Vic, o lixo se transforma em matéria-prima e suas obras levam ao despertar crítico sobre a quantidade de lixo que cada um gera no seu dia a dia. Eu posso confessar que o meu olhar em relação ao lixo que produzo se tornou completamente diferente a partir do momento que eu tive contato com o lixo extraordinário do artista, né? Ele faz um trabalho belíssimo com as pessoas que trabalham com o material reciclável. E isso é de grande importância, há de se separar o lixo do que é reciclável. Vic é paulista e desenvolveu um projeto com catadores em um dos maiores aterros sanitários do mundo, hoje fechado. A iniciativa ganhou destaque internacional a partir do documentário Lixo Extraordinário, que registrou essa experiência e foi indicada ao Oscar. Com materiais coletados no aterro, como latinhas, sacolas, garrafas, Vic produziu obras colocando em destaque 7 catadores que conheceu no local. Depois da transformação das peças em arte, feitas em grande escala, as obras foram fotografadas e agora são expostas em museus de várias partes do mundo. Aí vai virar um porta-retratos. Há também quem desde pequena já começa a fazer a diferença e dentro da sua própria casa. É o caso da Marina, de apenas 9 anos. Marina, quando você começou a reaproveitar o lixo da sua casa? Eu comecei com 6 anos, eu comecei no Mestres da Alegria. Na oficina de vai e vem, eu fiz o vai e vem e gostei de fazer. E eu queria saber o que é reciclagem. A minha mãe me explicou que reciclagem é quando você usa uma coisa e vai reutilizando. Eu fui gostando mais e mais e mais da reciclagem. Quais materiais, Marina, você costuma reutilizar aqui na sua casa? Caixa de ovo, caixa de leite, caixa de suco, caixa de leite em pó e garrafa de refrigerante. Eu ensino para as crianças terem conhecimento para poderem fazer também, porque às vezes não tem condição, muitas vezes não tem condição de comprar brinquedo em loja. Sustentabilidade para a Marina é uma coisa simples. Às vezes você mistura uma garrafa PET com casca de maçã, de banana, e separando isso você pode criar brinquedos e ao mesmo tempo ajudar em adubo com
com a reciclagem orgânica. Com pequenas atitudes, Marina já conseguiu modificar o comportamento da sua família. Em sua casa, ela está sempre vigilante. Essa iniciativa da Marina de reciclar mudou completamente a rotina da casa. E ela fica muito brava quando ela vê alguma coisa dentro do lixo orgânico que é para reciclar. E ela fala, isso é minha reciclagem, vocês estão jogando minhas sucatas fora. Eu acho que uma criança tão nova ter essa habilidade, esse respeito, essa responsabilidade mesmo de estar tocando os corações de outras pessoas com atitudes que o mundo precisa, sustentáveis, atitudes de respeito, de distribuir amor. Quando se quer fazer diferente, a reciclagem não tem limites e ganha cada vez mais adeptos. Objetos que seriam descartados no meio ambiente são cuidadosamente reinventados para virarem luminárias, cadeiras, mesas, entre outros. Tudo com material 100% reciclado. Foi assim que os amigos Eduardo Casagrande e Renato Brambila começaram a reciclar tudo que encontram pelas ruas e pode ser reaproveitado. Casagrande é servidor público e nos tempos livres aproveita o que seguiria para os aterros. É uma atividade contínua que eu tenho na marcenaria. A maior quantidade de estoque de madeira que eu tenho na marcenaria é de reciclado. Mais ou menos uns 40% é reciclado de caixa de bacalhau, que foi um material que eu encontrei muito útil. É uma coisa fantástica, a madeira é leve para trabalhar, faço muita peça. Aqui tem peças dela. E pallets. Pallets todo mundo sabe, é uma base que você monta de madeira para colocar materiais pesados em cima. Um pallet a gente faz banquetas, até sofá eu já fiz, tá? Poltrona. Eu procuro inventar alguns ainda que não foram criados. Então associo madeira com algum material de tecido, mas geralmente eu gosto de usar mais madeira mesmo para as pessoas verem. Com o material em mãos, basta criatividade para dar nova vida às peças. A peça principal é o pallet, é a madeira, né? Com ela a gente vai inventando e cria. Já criei suporte para coador de café, suporte para papel toalha, casinha para passarinho, comedouro para passarinho, vários desses materiais. É uma diversidade, assim, é imensa a quantidade de opções que a gente tem. Nas mãos do técnico em mecânica, Renato Brambila, são as luminárias que ganham destaque. Materiais metálicos dos mais variados, né? Sobra de armários, onde tem os fixadores de cabides. Garrafa térmica, com a parte de aço. Você pegar a riqueza que é o lixo brasileiro, contendo materiais de várias naturezas, tanto metais, como madeiras, como plásticos. O objetivo principal foi esse, trazer para dentro da minha casa, inicialmente, uma coisa que me desse prazer em fazer, satisfação, fugir da rotina. No meu caso é bastante gratificante, tá? Você colaborar com que não se gaste mais ainda recursos naturais, para que eles demorem mais ter fim ou que não tenham fim nunca, né? Como madeira e outros diversos, é muito gratificante. Você usando, né, para um objeto seu dentro de casa, aquilo que já foi usado para um outro objetivo e que se transformou numa coisa bem útil agora, como mesa, cadeira, suportes diversos e tantos outros materiais. É muito gratificante. Eu me sinto muito bem vendo dentro da minha casa ou na casa de algum amigo que eu tenha doado alguma peça, utilizando uma peça que veio de material reciclado, porque a gente colaborou para que o mundo fique sustentável, se sustente sem terminar os recursos, né, naturais. O consumismo instaurado dentro da nossa sociedade acaba fazendo com que você não pense, não reflita se realmente você tem que jogar aquilo fora ou se alguém pode utilizar. Então, assim, as pessoas descartam sem pensar e amanhã vai lá comprar uma outra coisa e não pensa se aquilo tem qualidade, se aquilo tem durabilidade, se aquilo é realmente necessário e por aí vai. Outras propostas que dão uma nova destinação ao lixo também têm sido desenvolvidas no estado. Aqui em Vila Velha, a partir de uma iniciativa do Instituto Verde Vida, moradores podem trocar materiais recicláveis como garrafas PET, latinhas e óleo de cozinha pela moeda verde. Seu João é o diretor financeiro da instituição e vai explicar como funciona essa moeda solidária. A moeda verde é uma iniciativa da economia solidária. Temos uma rede de banco
capixaba, com 11 bancos comunitários. Aqui em Vila Velha temos 2. Cada banco comunitário ele tem a sua iniciativa conforme a realidade local. E nós aqui optamos pela troca solidária. As pessoas trazem os resíduos, o plástico, a latinha e o óleo de fritura, e troca pela moeda. E com essa moeda eles podem comprar no nosso supermercado solidário e também no lugar conveniado. O trabalho do Instituto Verde Vida nasceu da preocupação ambiental com o rio Aribiri, em Vila Velha, como conta o seu João. No período da década de 50 e 60, o rio Aribiri era um lugar onde se pescava, as crianças tomavam banho, a gente via quando a maré começava a agir, via as tainhas pulando, né? Aqui tinha muito caranguejo, a gente via até andando pela rua. E as pessoas, às vezes os jovens, não tinham opção de ganhar dinheiro, vendia caranguejo, hoje ninguém vê caranguejo mais. Então a gente viu como foi a destruição do rio, o rio que era um rio limpo, hoje o que a gente vê dentro do rio é garrafa PET, é pneu, sofá, são essas coisas, às vezes até a rede de esgoto, como nós não temos esgoto tratado, joga no rio. Então nós resolvemos tomar essa iniciativa de fazer um trabalho de conscientização ambiental e também gerar renda pela própria comunidade. Ainda no Instituto Verde Vida, o óleo de cozinha coletado serve de matéria-prima para a produção de sabão ecológico. Por mês, com 400 litros de óleo, são produzidas 1.200 barras de sabão. A produção começou há 4 anos atrás, devido vir bastante óleo para cá. E aí nós também estávamos procurando um meio de gerar renda para a própria comunidade. Daí surgiu o interesse também da comunidade de ter alguma coisa para gerar renda. Foi aí que surgiu a fábrica de sabão. Cada litro de óleo usado é capaz de prejudicar 20 mil litros de água. Basta fazer as contas para concluir que o projeto do Instituto evita que 8 milhões de litros de água sejam contaminados todos os meses. Às vezes a pessoa fala assim, o óleo é uma colherzinha só que eu jogo. Mas eu, como dona de casa, eu jogo uma colherzinha. Você, como dona de casa, joga outra colherzinha. Imagina o resultado no final do mês, quando os moradores todos jogar uma colherzinha, quando vai ser. Rose aproveita e faz um pedido à população. É importante se vocês não jogar óleo na pia, é muito importante para o meio ambiente. Evita poluir nossos rios. Então aqui eu faço apelo mesmo, traz o óleo para a gente. A gente estamos necessitando desse óleo de fritura que está indo para a pia e poluindo nossos rios. A Unicep, União dos Cegos Dom Pedro II, é outra entidade do estado envolvida com a reciclagem. Aqui, garrafas PET são transformadas em vassouras pelas mãos de 20 deficientes visuais. A cada semana, são produzidas 100 vassouras. São 17 garrafas de 2 litros para produzir uma vassoura doméstica. Uma vassoura gari, cerca de 22 garrafas. Hoje nós temos cerca de 20 pessoas cegas envolvidas, tanto na produção quanto na venda, e isso tem contribuído de uma certa forma, tanto para a reabilitação, a autonomia da pessoa cega e também para a manutenção da instituição. Uma garrafa PET pode demorar de 200 a 600 anos para se decompor, segundo o IBAMA. Por isso, a importância de iniciativas como a da entidade. Esse papel não só da Unicep, mas de toda a sociedade civil organizada, ele é muito importante. Por quê? Porque não só as ações públicas desenvolvidas pelos órgãos públicos dão conta de combater essa poluição grande. E as garrafas PET, já está provado que no meio ambiente são mais de 200 anos para que elas consigam se desmanchar. E a gente fazendo essa reciclagem, assim como outras instituições da sociedade civil que trabalham com essa meta, a gente tem contribuído muito para que nós tenhamos um ambiente mais saudável. Essas são algumas propostas capazes de melhorar o ambiente em que vivemos. Cabe agora a você fazer a diferença na sua casa, na sua comunidade. É preciso que todos tenham consciência do seu papel nesse processo. O planeta Terra agradece.